Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo. Nesse friozinho, uma segunda-feira à noite, assuntos de política normalmente não são muito convidativos, mas enfim, a gente é sempre muito gratificante ver pessoas interessadas em participar. Somos em poucos aqui, mas acho que a ideia é que a gente consiga se conhecer minimamente e saber o que nos conecta. Então, eu não sei quem daqui já veio em algum outro evento parecido com esse que a Marina costuma promover. Bacana. Então, a quem nunca tinha vindo, mais uma vez, muito obrigado e sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente costuma fazer uma mini dinâmica, coisa rápida, para a gente poder se conhecer e saber o que nos conecta, que é falar o seu nome e 3 hashtags que te motivam. Não precisa ser nada muito grande, nada muito filosófico. Pode ser coisa do tipo, eu gosto de corrida, eu gosto de futebol, eu gosto de direitos humanos, por exemplo. Então, assim, não precisa ser nada, é só para a gente ter um filtro, enfim, aonde que estão as nossas conexões. É uma brincadeirinha que a gente costuma fazer e normalmente é legal. Então, eu posso começar, aí o pessoal daqui fala também para vocês se encorajarem e pensarem um pouquinho, para ninguém ser pego de surpresa. Bom, então, como eu falei, meu nome é João. As 3 hashtags que eu gosto de usar: direitos humanos, redução das desigualdades e formação do Estado. Eu sou Pedro. Transparência, participação e hacker. Oi, boa noite, meu nome é Fernando Haddad, hashtag não sou parente do prefeito. Minhas hashtags eu acho que é participação política, combate à pobreza, e vou usar uma do gabinete que é eu participo da política. Sou a Daniela, hashtag orçamento, hashtag indicadores e hashtag empatia. Vocês podem usar os microfones. Sou Rafael, hashtag economia, hashtag segurança pública e hashtag transparência. Boa noite a todos, meu nome é Bruno, hashtag democracia, hashtag inovação e hashtag gestão pública. Boa noite a todos. Poderia dizer, meu nome é Fábio, poderia dizer hashtag meio ambiente, hashtag política econômica, hashtag xadrez também, que é um hábito. Fabrício e hashtag economia, hashtag instituições e hashtag música. Sou a Ludmila, hashtag sustentabilidade, hashtag direitos humanos e igualdade. Boa noite, eu sou Ana Sofia. Eu acho que hashtag meio ambiente, hashtag políticas públicas e hashtag orçamento. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Saul, hashtag participação popular, diminuição das desigualdades e direitos humanos. Boa noite, meu nome é Isadora, renovação política, consciência e descomplicando a política. Oi, eu sou a Silvia. Minhas hashtags são inovação democrática, deliberação e modo cidadão. Olá, eu sou a Natália. Comunicação e pessoas. Todos, sou o Lucas. Minhas hashtags são distribuição de renda, reforma política e educação. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme, minhas hashtags são comércio internacional, gestão pública e desenvolvimento econômico. Todos, as minhas hashtags são direito das mulheres, educação política e gestão de políticas públicas. Juliana. Eu sou a Denise, as minhas hashtags são educação, transformação e sonhos. Boa noite, minhas hashtags são políticas públicas, meio ambiente e economia.
Desculpa pelo atraso. Meu nome é Valesca. Hashtag direitos humanos, diminuição da desigualdade e direito à cidade. Quem está no fundo quer falar também? Não? A outra pessoa também acho que não quer? Não. Então, tudo bem. Bom, mais uma vez agradecer, né, a presença de todos e de todas. Legal ver essa dinâmica das hashtags, é um negócio interessante que a gente consegue ver algumas coisas que nos conectam, né? Então não à toa estamos todos aqui essa noite. Isso é uma boa notícia. A má notícia que eu tenho para dar para vocês, não sei se vocês já perceberam, a nossa deputada não vai conseguir participar. Então, enfim, a gente costuma fazer esses eventos e a presença dela é sempre algo que nos motiva muito. Ela costuma participar desses eventos. Mas a agenda na semana passada foi uma correria, não sei quantos de vocês conseguiram acompanhar, os debates aqui no plenário foram bastante acalorados, então acabou consumindo muito tempo, muita coisa, então algumas coisas que precisavam ter sido feitas na semana passada a gente não deu conta, ela inclusive, então outras agendas se somaram e ela não vai conseguir vir, ela tem um outro evento ainda hoje à noite, enfim, ela não vai poder participar, então eu fiquei um pouco com essa função de fazer a abertura e de recepcioná-los. Então, enfim, espero que a gente consiga ter uma boa noite de trabalho aqui, ainda que sem a presença dela. Algo muito importante que ela costuma falar e que eu vou tentar fazer um pouco aqui nesses eventos, que já é algo que conecta, que apareceu em algumas falas de algumas pessoas aqui, é a parte efetivamente da participação, né? Então algumas pessoas apareceram aí participação na política, apareceu também transparência. Então são norteadores da forma como a Marina constrói o mandato dela e que a gente tenta replicar também. Então essa parte esse pilar da participação é algo efetivamente muito importante, então a gente tenta fazer essa participação na prática mesmo, então fazendo eventos abertos, convidando as pessoas para participarem, convidando as pessoas para conhecerem a Alesp, convidando as pessoas para verem como é que funciona o mandato. E essa iniciativa que a gente tem feito, essa já é o terceiro evento semelhante a esse que a gente faz, que é de efetivamente trazer as pessoas para cá e colocarem em contato com uma parte do nosso dia a dia. Então a gente fez um primeiro evento que era fazendo uma análise sobre projetos de leis que estão aqui na casa, que estão tramitando e que o mandato precisa de alguma forma saber e se posicionar sobre eles, mas num volume excepcionalmente grande que a gente não ia dar conta de fazer sozinhos. Então nós convidamos algumas pessoas que vieram aqui e se debruçaram sobre alguns projetos e nos ajudaram a fazer uma análise, que foi muito legal. Um segundo evento que foi algumas semanas atrás, que já era uma primeira parte disso que a gente está fazendo hoje, que era relacionado à LDO. Então, a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, a ideia era justamente que as pessoas olhassem para a LDO e pudessem propor algumas emendas e falar o que teriam de ideia para fazer de diferente. E agora a gente vem, mais uma vez, com um evento parecido com esse. Então, a gente sempre faz eventos parecidos, mas tentando dar uma repaginada, porque a ideia é que seja participativo, né? Que a participação seja boa para quem está participando, mas seja produtivo para a gente também. Então, não faz sentido para a gente, se for só fazer um evento que as pessoas participem, mas que a gente não consiga fazer disso algo produtivo. Então, por isso que a gente não repete os formatos, a gente sempre procura fazer alguma coisa que a participação seja realmente efetiva. Então, nesse terceiro evento, a gente está fazendo... a ideia é que a gente consiga olhar para as emendas que foram propostas e ver o que disso, né, o que a gente consegue fazer a partir delas. Não vou entrar muito no detalhe para não estragar a surpresa, que a Dani vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, a mensagem importante que eu queria passar aqui é o quanto que a participação de vocês, a participação das pessoas é importante para a gente e o quanto que a gente quer fazer disso uma forma de atuação da política. A gente quer trazer a participação para cá e a gente quer incorporar isso na nossa atividade. A gente quer que isso seja feito de uma forma efetiva, que a gente consiga realmente colocar em prática essa participação. Então, hoje a gente está com esse formato aqui. A gente tem vários formatos que a gente tem pensado, inclusive em fazer coisas fora da Alesp. E tem ideias aí para os próximos 3 anos e meio, pelo menos. E, enfim...
muito legal, muito bom ter a presença, contar com a presença de todos, contar com a participação de todos vocês. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam, que a gente sempre fala que a diversão na política também é importante, porque muitas vezes parece algo meio impossível, porque são coisas que não são necessariamente coisas muito atraentes, mas a gente acha que para ser legal a gente precisa conseguir se divertir com isso. Então a gente espera que vocês divirtam-se aqui com a gente essa noite. E, enfim, e a gente vai estar por aí na hora depois do evento. Se alguém quiser falar um pouco mais, conhecer um pouco mais do dia a dia, do que acontece no trâmite da casa, né, nas comissões, etc. Esse tipo de participação também é interessante para quebrar um pouco as paredes, né, diminuir um pouco a distância que existe entre as pessoas e a política. Então, a gente também está super à disposição para quem quiser conversar, enfim, sobre causas e que a gente já está vendo nos últimos meses. Então, eu vou passar a bola para a Dani agora, que ela vai poder contar um pouco melhor da dinâmica do que a gente pensou para hoje. E obrigado mais uma vez. Obrigada, João. O João não falou, mas ele é a pessoa que acompanha a Marina no plenário, ele acompanha a Marina nas comissões. É por isso que ele está na estica hoje, assim. Mas, antes da gente começar, vou falar já mais a parte teórica. Eu queria perguntar, quem gosta de gato? Quem gosta de cachorro? Tá. Quem gosta de café com açúcar? Quem gosta do café amargo? Tá. Quem é o usou, lavou a louça na hora? Quem é o pode deixar aqui, depois a gente dá um jeito? Tá bom. É besta isso, mas a gente é muito diferente, mas às vezes a gente se relaciona de uma forma e é diferente em outra forma. E uma das pautas principais da Marina é criar pontes de pessoas que pensam diferentes, mas com base principalmente no que ela chama de técnica e no que ela chama de políticas públicas baseadas por evidência, né? Ela quer trazer uma discussão para o legislativo do que a gente está legislando a partir efetivamente de indicadores, de fatos. E o meu trabalho um pouco no mandato é fazer essa parte relativamente chata, que é a parte mais concreta, e não existe nada mais concreto que o orçamento. Na hora da gente somar e ir para o vamos ver, na hora da gente pagar, é sempre a galera do orçamento, a galera chata, que vai falar vai dar ou não vai dar. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui para discutir isso, porque realmente, quando a gente propôs fazer um evento de orçamento de lei de diretrizes orçamentárias, imagina, gente, quem que vai querer ficar sabendo disso? Então, estou feliz mesmo de vocês estarem aqui. Eu sou a Dani, eu sou assessora de orçamento e fiscalização. Passei no processo seletivo que o pessoal fez com o apoio do Legisla Brasil. E vamos lá. Hoje a gente está bem pequeno, está gostoso, todos os deputados aqui, todos sentados aqui na cadeira de deputados. Então, a gente vai ter mais tempo. Então, se vocês quiserem fazer algumas dúvidas, eu posso até abrir no começo, tá? Se não, depois, ao longo das dinâmicas, eu vou conversando e o pessoal aqui vai conversando, a gente pode responder. Pode passar para mim. Eu só queria dizer que o nosso mandato tem muito mais mulher. É que hoje só eu e a Nayara estivemos disponíveis, e os meninos. Mas a gente é muito... a representação feminina é muito grande lá. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar um pouquinho o que é o sistema orçamentário brasileiro, que ele é composto por 3 instrumentos de planejamento e orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um deles. Qual que é o calendário desse ciclo orçamentário de planejamento e orçamento? A LDO em si, que é o que está na pauta hoje na Assembleia, e qual que é a relação dela com a Lei de Responsabilidades Fiscais, a LRF. Então, o nosso orçamento ele tem uma base estrutural que vem de uma lei de 1964, que é a Lei 4.320, que instituiu o orçamento-programa. Mas esses 3 instrumentos orçamentários, eles estão na Constituição Federal.
E o que estabelece? Talvez a lei mais importante, que eu particularmente acho que a gente não discute tanto e talvez ainda não dê tanto valor, a gente não cobra tanto, é o Plano Plurianual. O PPA, ele em si, ele vai falar dos programas de governo. Ele vai falar o que enquanto gestores públicos, enquanto Estado, a gente quer alcançar. Erradicação da pobreza, saneamento, proteção e direitos da mulher e do adolescente e da criança. E isso vai ser feito em programas que vão ser ditos em 4 anos, por isso plurianual. E para cada programa, para cada ação, para cada objetivo de governo, a gente vai estabelecer no PPA um indicador para acompanhar esse objetivo, metas para esse indicador e também os recursos para cada ano, tanto do ponto de vista de despesa, que a gente chama de despesas correntes, que são as despesas do dia a dia, quanto as despesas que a gente chama de investimento, que seria uma construção do capital do Estado. E todo ano se discute uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária anual, que vai valer para o ano seguinte. Então, neste ano, nós estamos discutindo a lei de diretrizes orçamentárias que vai valer, que vai dar as diretrizes para 2020. E nesse ano é também interessante, nós também vamos discutir o plano plurianual, porque no primeiro ano de mandato, a gente pode passar. No primeiro ano do mandato do Executivo, o Executivo municipal, estadual e federal tem que elaborar o seu plano, que ele vai valer do seu segundo ano de mandato até o primeiro ano do próximo mandato. Quando a gente vai estudar por que isso, disse que uma das intenções era que as políticas públicas tivessem continuidade, tivesse uma política pública de Estado e não de governo. Mas a gente já tem tempo suficiente para ver, ficou mais ou menos na intenção, assim. E tem umas outras questões que a gente pode discutir, mas vamos discutir no laboratório do PPA, tá? Agora não é a hora. A gente discute depois. Mas nesse ano a gente está num ano muito interessante. Por quê? Porque a gente está vivendo o último ano do PPA anterior e a gente está percebendo como que essa nova gestão vai fazer os próximos 4, esse ano, mais os próximos 3 anos de governo. Pode passar. Então, qual que é o calendário dessas leis? O calendário, ele está também na Constituição Federal, mas também é aberto para os estados e municípios, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais, estabelecerem o próprio calendário de planejamento e orçamento. Se caso o município ou o estado não tenha isso previsto, segue o do governo federal. Nós temos na Constituição do Estado, está no artigo 174. Gente, quem sabia que tinha Constituição do Estado? Tudo bem, bom, o pessoal tá bom aqui. A Marina sempre faz essa pergunta, o João não fez. Quem sabe quantos deputados estaduais tem? 94. Quem lembra quem votou de deputado estadual? Isso daqui é um mini coração, tá? Não é dinheiro, não é um mini coração. Mas voltando lá, para o ciclo orçamentário. Então, aqui no estado de São Paulo, o Executivo tem que mandar para o Legislativo, então o governo do estado tem que mandar aqui para a Assembleia, até dia 30 de abril, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E é muito interessante porque os projetos de lei orçamentários são os únicos projetos que, caso as assembleias, as câmaras não votem, fecha o recesso. Então, geralmente, são os últimos a serem votados, porque está todo mundo querendo entrar em recesso. Parece que o pessoal sempre entra em recesso, tanto de julho quanto de final de ano, precisa votar a LDO, por volta de julho, e a LOA e o PPA até dezembro, até final de dezembro. O PPA chega aqui, então, para a Assembleia Legislativa até dia 15 de agosto. Já marquem aí, save the date, dia 24 de agosto, a gente já vai fazer o laboratório do PPA.
e até dia 30 de setembro chega a lei orçamentária anual. A lei, eu esqueci de falar, mas eu falo agora. A LDO, ela fala de diretrizes gerais e das metas fiscais do Estado. O PPA, ele vai falar dos planos e programas. E a LOA, ela vai falar efetivamente das previsões de receita e despesa e vai dar autorização para que aquilo aconteça. No Brasil, o nosso orçamento, ele é autorizativo, ele não é impositivo. Então, quando o legislativo aprova o orçamento, ele está falando, executivo, você pode executar tais despesas de tais formas, mas não é obrigado a fazer de tal forma. Existe aí uma certa liberdade, que a gente chama de créditos suplementares, que o executivo pode, ao longo do ano, remanejar os recursos, ou ele pode, por exemplo, não fazer aquilo que estava previsto. O que ele não pode fazer é uma despesa maior do que aquilo que estava previsto enquanto receita. Pode fazer. É igual. A pergunta dela é se o esquema que a gente passou é igual ao nível de município. É o mesmo esquema. É União, Estado e municípios. Tá? Só as datas mudam. Tá? Posso fazer um também? É que isso aí vale também pro nível federal, a minha dúvida. As tais emendas... parlamentares. Emendas parlamentares orçamentárias aqui falam muito nas notícias como se, assim, tal deputado conseguiu uma emenda para beneficiar a região dele de tal forma, e daí fica parecendo que tipo, o projeto orçamentário já foi aprovado, mas a emenda tá sempre rolando, emenda, assim. É que assim... Eu não entendi, elas são emendas a que projeto? Existe... Acontece no estadual também. Existe e acontece no Estado, nos municípios e na União. Existe uma separação de parte do dinheiro. Então, parte do dinheiro vai para cada deputado poder indicar para onde quer que vá. Então, por exemplo, a gente está aqui. Eu falo assim, senhores deputados, senhoras deputadas, cada um de vocês tem 4 milhões para indicar para o projeto que vocês quiserem. Daí entra na lei orçamentária anual os projetos de vocês. Então, a Santa Casa de Ribeirão Preto, a deputada Juliana quer colocar a compra de ambulância para a Santa Casa de Ribeirão Preto. Vai estar lá na lei orçamentária anual. Só que isso também é autorizativo. Isso não quer dizer que o executivo consiga fazer. Então, isso pode ser usado como uma moeda de troca entre o executivo e o legislativo. Porque é do executivo que vai liberar o recurso para aquele projeto daquele deputado. Deu para entender? Eu não gostaria de falar muito sobre emendas ao orçamento, porque isso é matéria da LOA, não é matéria da LDO. Depois a gente pode conversar, pode ser? Qual que é o calendário do ciclo orçamentário, do processo legislativo? O que acontece quando chega, então, um projeto de lei do governador para cá, que é orçamentário? Então, ali, o Palácio dos Bandeirantes manda aqui para a Lesp, chega aqui, é publicado no Diário Oficial. Tudo é publicado no Diário Oficial. A partir dessa publicação, existe o período regimental de 15 sessões. O que são as sessões? São os deputados se reunirem lá, tem quórum, abre-se a sessão. Tem esse período de 15 sessões, que geralmente dá 15 dias úteis, para os deputados fazerem o que a gente chama de emenda de pauta. Emenda de pauta é quando o deputado vai lá e propõe, olha, altera o artigo tal, passando a redação tal. Que foi o que a gente brincou, a gente testou, brincou não, porque a gente apresentou as emendas que a gente fez no primeiro laboratório. Na outra vez. Hoje, a gente já passou esse período de apresentar a emenda. Por isso que a gente está propondo fazer outra dinâmica hoje. Em que momento a LDO está aqui? A LDO está sendo analisada pelo relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Então, o que acontece? Todo projeto de lei que entra aqui na Assembleia,
ele tem esse trâmite de tempo para todos os deputados proporem emenda. Depois eles vão para a comissão específica. Geralmente eles vão para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Então, uma comissão super importante, que a Marina é vice-presidente. Uhul! Perdão. Só os projetos de lei e orçamento, e depois de passar pela essa comissão, que verifica a constitucionalidade, se é constitucional ou não aquele projeto, que vai para as outras comissões. Então, pode ir para a Comissão de Educação, pode ir para a Comissão de Saúde. As leis orçamentárias é diferente. Ela não vai para lá, ela vem direto para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Então, é uma comissão muito importante nesse sentido. Daí, o relator, ele tem 30 dias para dar o parecer dele. O parecer de eu sou favorável, não sou favorável a esse projeto de lei, inclusive para as emendas apresentadas. Então, neste momento que a gente está agora, o rolê é conversar com o relator da LDO. O que a gente vai fazer hoje? Hoje, a gente vai analisar as emendas à LDO. Nós vamos ser a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Fechado esses 30 dias, o relator tem que trazer para a comissão, e na comissão eles vão verificar se os deputados eles vão votar a favor ou contra o parecer do relator, não mais contra o projeto, e eles vão votar favoráveis ou não às indicações das emendas, tá? Fechado isso, esse projeto vai direto, que a gente chama para pronto para a ordem do dia. O que é pronto para a ordem do dia? O presidente da Câmara, ele escolhe o que vai ser levado para votação na semana. Isso é pronto para a ordem do dia. O presidente pode chegar e falar assim, a gente vai votar essa semana isso. Como o presidente da casa é ligado ao governo, geralmente as coisas que vão para a ordem do dia são os projetos do governo. Então, as coisas dos projetos do governo, a gente tem que ficar bastante de olho, porque o trâmite é mais rápido. Daí tem a deliberação no plenário. E daí lá os deputados vão votar a respeito, sim ou não a respeito do projeto, sim ou não a respeito das emendas. Finalizado isso, e também é o lugar onde, no plenário, o que pode acontecer é o que a gente chama de emenda aglutinativa. É só aqui no estado de São Paulo que tem emenda aglutinativa? Não? Federal também, né? Emenda aglutinativa é muito louco. Lá, todo mundo faz uma articulação, e daí vai só uma grande emenda que aglutina várias questões. Só que a emenda aglutinativa, ela perde um pouco, do meu ponto de vista, porque a gente não sabe quem que propôs a mudança que foi proposta, diferente das emendas que a gente vai trabalhar hoje. Votado em plenário, volta para a própria Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento, que vai dar a redação final, que vai ser publicada no Diário Oficial, segue o jogo, o Executivo pode seguir. Beleza? Tranquilo do fluxo? Perguntas? Quando ela volta para a Comissão de Finanças, tem outra votação? Tem alguma coisa? Não, é só para dar a redação final. Mas daí o que muda? Não, ou daí, assim, você vai pegar o projeto que foi aprovado e as emendas que foram votadas, ou a emenda aglutinativa. Daí você dá a redação final com essas emendas e publica. É uma coisa burocrática. Sim. Fase burocrática. Sim, é uma fase burocrática. O processo legislativo, ele tem esse misto a gente entender o regimento interno, para a gente entender qual que é a burocracia e entender qual que é o timing político dentro dessa burocracia, onde que você consegue atuar. Então, por exemplo, nesses 30 dias de parecer, se a Marina quisesse fazer uma nova emenda, dava, mas daí ela ia ter que pedir para o relator fazer a emenda. Não dá mais para ela enquanto deputada fazer. Mas se ela quisesse, por exemplo, ela poderia. Passado esses dias, está pronto para a ordem do dia, se quisesse alterar de novo o projeto de lei, teria que fazer toda uma outra articulação em plenário para criar uma aglutinativa para que entrasse essa mudança. Dani, só para resgatar a redação final, ela é burocrática, mas como tudo na política tem que ficar atento.
Então, assim, por que existe a redação final? Porque muitas vezes, não só no caso da LDO, chega nesse momento final da aglutinativa, começa a aparecer emenda escrito na borda do texto, risca uma palavra, troca uma vírgula de lugar. Então, ele é um instrumento administrativo burocrático que consolida a redação. Então, tem que sim ficar atento qual é o produto dessa redação final e se ela muda alguma coisa ou não. Por exemplo, o João pode depois contar, ele estava esses dias analisando uma aglutinativa aqui, que entre a aglutinativa final e a final finalissimamente, era quase tudo igual e mudava um pequeno detalhe. Mas como não vem marcado, fazer o trabalho, pente fino, de olhar. Não tem ferramenta de alterações assim no Word, de revisão, não tem. Em Brasília, aqui eu não sei, mas eu tenho anedotas de projetos que foram mudados entre a sanção e a publicação no Diário Oficial. Então, assim, pergunta por lá, tem causos. Aí vai para o Diário Oficial, o que os parlamentares fazem para se opor? Não, depois que foi, não faz mais nada. Mas pode mudar e não, acabou? Não pode. Não pode. A gente está falando de coisa que... Estamos dizendo de coisas que não podem. Não pode. É assim. A redação final deveria só fazer a redação final. O que foi votado, deliberado em plenário, é o que é. Se acontecer algum desvio, isso é sério. Mas o que foi votado em plenário é o que é. Porque é o que é votado em plenário que é discutido, dada-se a transparência e o que é. Daí, isto tem que ser dado à redação final para ser publicado no Diário Oficial. É isso. Ficou claro? Então, o que tem na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela tem as metas e projeções fiscais para os próximos 3 anos. Ela tem as prioridades da administração, orientações para como vai ser elaborado a Lei Orçamentária Anual e possíveis alterações tributárias. Então, aumento de salário, aumento de imposto, como que isso vai acontecer. Na LDO do federal tem, por exemplo, quanto que é o salário mínimo. Então, depende também muito da esfera de governo que a gente está. Pode passar. Também fala da dívida pública e do montante da dívida pública. Pode falar. Aham. Pois é, esse é o exercício de coerência que a gente vai ver do gestor. O pessoal do Novo estava até discutindo que não faz muito sentido apresentar a LDO no primeiro ano de gestão antes do plano plurianual. É uma discussão interessante. Mas vocês vão ver que as prioridades elas são bem amplas. Vocês vão ver ter esse tempo para pegar o texto, vocês vão perceber como que está descrito as prioridades. No caso aqui, então, também na LDO tem que estar descrito se vai ter aumento ou não de salário, se vai ter criação ou não de cargo, admissão de pessoal, ou pelo menos alguma autorização ampla que possa conceder o executivo a fazer isso ao longo do próximo exercício. E o papel da LDO nos próximos anos é também indicar se vai ter realmente recursos, se vai ter equilíbrio fiscal suficiente para garantir o PPA. Essa sua pergunta foi muito boa. Pode passar. Então, qual que é a estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Tem uma mensagenzinha do governo, que ela é bem simples, mas ela é interessante de ver. Eu sugiro que vocês leiam, a gente vai ter esse tempo. E lá vai ter mais ou menos um parágrafozinho bem legal que dá para ver quais que são, o que é, o que tá rolando, o que vai rolar. Pode passar. Daí é dividido em seções específicas, então, metas e prioridades, transferências voluntárias, como que vai ser a estrutura do orçamento. Vocês também vão... Pode passar. A gente não trouxe, mas se vocês se interessarem, é bem bacana, que é o anexo 1, que são das metas fiscais. Daí fala efetivamente de
dos recursos de receita e de despesa e dos resultados primários e nominal que eu vou falar para vocês. Pode passar. E o anexo 2 fala dos riscos fiscais. Então, o que são riscos fiscais? São tudo aquilo que o governo está olhando e está falando, olha, se isso acontecer, eu não vou conseguir cumprir o meu planejamento, eu não vou conseguir cumprir o que está aqui descrito. Então, tem 2 tipos de risco. O risco de eu não arrecadar o tanto quanto eu gostaria e eu ter que gastar com coisas que eu não gostaria de gastar ou que eu não estou planejando gastar. Pode passar. Então, as metas fiscais. Pode passar. As metas fiscais, elas falam muito do equilíbrio das contas públicas. Então, elas têm a base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o intuito é trazer uma saúde às finanças públicas. Pode passar. Pode passar. Então, tem o primeiro indicador, vamos falar assim, das receitas públicas e receitas e despesas é bem basiquinho, é que nem a gente mesmo. É tipo, se a gente está gastando mais do que a gente está recebendo no mês. Se a gente está gastando mais do que a gente está recebendo no ano. Então, é uma conta muito simples, chamada resultado primário, que é basicamente receita menos despesa. Pode passar. Quando a gente vê superávit e déficit, a gente precisa tomar cuidado entre esses 2 indicadores, se é primário ou nominal. O resultado nominal, ele considera, são receitas e despesas, mas ele vai considerar os juros da dívida. Então, isso faz muita diferença. Por quê? Porque Estados, municípios e União, eles têm uma relação muito grande de juros da dívida, tanto quanto o que devem para mim, tanto o que eu devo enquanto ente federativo. O Estado de São Paulo, hoje, é o maior, entre os estados, é o que mais deve para a União. Então, quanto Estado de São Paulo, a nossa despesa com juros da dívida é muito grande, mas para a União entra como receita. Então, muda totalmente o perfil desses 2 indicadores, quando eu considero os juros da dívida, se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Então, esse é o demonstrativo de resultado nominal e primário dos anos de 2016, 17 e 18. Então, simples, minha receita fiscal, minha despesa fiscal, meu resultado primário, o meu resultado nominal e depois o montante da minha dívida consolidada. Olha que bonito, ó, nosso resultado primário vem crescendo. Pode passar. Só que se a gente for ver o nosso resultado nominal, a conta não está fechando. Pode passar. E a nossa dívida aumentando. Essa é a projeção fiscal para os próximos anos. Vocês veem a mesma coisa. O Estado de São Paulo, ele tem superávit primário, mas ele tem déficit nominal. Quando a gente põe a dívida pública na equação, na conta, a gente percebe que, apesar de São Paulo estar bem comparado a outros estados, que não está conseguindo nem pagar, ano passado e retrasado foi sério, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, alguns estados não estavam conseguindo nem pagar folha, a gente precisa ficar de olho para compreender também o que está acontecendo. Pode passar. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa linhazinha azul é o nosso resultado primário, que está melhorando. Mas o nosso resultado nominal ele tá deficitário já faz um tempo e ainda em 2022 ainda não tem previsão da gente ter ainda esse equilíbrio. E é uma coisa muito interessante da gente discutir, assim, porque é uma coisa que a gente está tentando trabalhar enquanto mandato, trazer mais transparência para a dívida pública. Porque você vê qual que é a origem dela, o que aconteceu, quanto que a gente está pagando, quanto que é o principal, quanto que é a taxa de juros. Isso realmente consome bastante do orçamento. Pode passar. Riscos fiscais, rapidinho. Perdão.
aqui comigo, riscos fiscais. Riscos fiscais. Se vocês tiverem interesse para ver, está uma parte bem rica da LDO. E são riscos fiscais no seguinte... Volta. Aí, valeu. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem um risco muito grande do chamado precatórios. Já ouviram falar de precatórios? Precatórios são aquelas ações judiciais que empresas ou pessoas físicas entram contra o Estado e, quando ganham, inevitavelmente entra na fila, o Estado tem que pagar. Então, hoje, o Estado de São Paulo tem uma previsão imensa de precatórios. Se ganharem na justiça, vai ter que pagar. É tão grande que foi negociado já no âmbito estadual quantos % do orçamento a gente pode gastar com precatórios, porque tem uma fila enorme para ser paga. Outros riscos fiscais. Se tiver alguma mudança na economia, o ICMS, que é o principal imposto, que é a principal receita do Estado, é um dos impostos que mais sofre, né, com a mudança da economia, com desaceleração, porque é imposto sobre o consumo. Imposto sobre renda e patrimônio, eles são um pouco menos impactados da economia, mas o ICMS em si, que é tipo 85% da receita do Estado de São Paulo, é por ICMS. Então, mudanças no ICMS têm um impacto muito grande. Previdência, e esse tipo de situação estão todos nos riscos fiscais. Tem uma parte das concessões, das PPPs, também tem risco fiscal. É bem legal, se vocês se interessarem para dar uma olhadinha, pode ser um material bem rico para se trabalhar. Você está rindo que eu falei que é legal? Não? Ah, então tá bom. Tá legal. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho, para a gente não ficar só na fala, na teoria. Qual que é a nossa proposta de hoje? A nossa proposta de hoje é: nós somos a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Boa noite, nobres deputados, nobres deputadas. Com o número regimental, declaro aberta a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Eu vou pedir para vocês se dividirem em grupos de 3 e nós vamos brincar de fazer uma figura que é o do subrelator. Toda comissão tem um relator de um projeto de lei, mas as leis orçamentárias, elas podem ter subrelatores, que seria dividir essas leis, por serem muito grandes, em partes para que elas fossem analisadas com mais qualidade. Isso ainda não aconteceu aqui na Assembleia. Na lei orçamentária, que eu saiba, não. Tá. Mas a gente vai brincar disso hoje. Então, eu gostaria... Não vão ser 5 pessoas, né? Porque... planejamento e execução não deu certo, a gente vai ter que replanejar. Dividem-se em grupos de 3. E daí, cada grupo vai ler a sua seção específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vocês vão ter uma fichinha bacanitia para, se vocês quiserem sintetizar o que fala a seção de vocês. E vocês vão ler e discutir as emendas que foram propostas, tanto por nós, do mandato da Marina. Oi? Se vocês quiserem, não. Vocês são relatores. Vocês podem não entregar o relatório, mas vocês são subrelatores da Comissão de Finanças. Você tem uma cota aqui de projetos que você pode devolver sem relatar. Não vai que são 20%. Então, por favor, não devolvam sem relatar. Então, vocês vão ter que relatar. Obrigada. Obrigada, senhor secretário. Eu vou ser a presidente da comissão hoje e o Pedro é o secretário. E qual que vai ser o trabalho? Vocês vão escolher dentro do grupo quem vai ser o relator do grupo, que vai explicar depois para todo mundo do que trata a sessão, para cada emenda, quais vocês vão ser favoráveis e por que vocês são favoráveis àquela emenda. E daí nós vamos discutir, está aberto aqui, na comissão, a gente discutir e vocês sentirem tanto o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto qual que é a matéria ou a natureza de que, enquanto legislativo, como a gente pode alterar e influenciar essa emenda, essa lei. Tranquilo? Alguma dúvida? Por enquanto, não? Tá tudo aqui, tá? Já vou entregar para vocês. Daí tem um presentinho surpresa. Tem alguns grupos que vão ter umas emendas bem legais que são assim.
Tem alguns deputados e deputadas que eles fazem assim: insere-se onde couber o seguinte artigo. Daí, vocês que pegarem essa emendinha, vocês vão ter que sugerir aonde vai colocar a emenda daquele deputado, porque, né, já que ele não fez esse trabalho, a gente vai ter que fazer. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. São 6 grupos de 3 pessoas, por favor. Senhores deputados, senhoras deputadas, então eu vou distribuir aqui os projetos. Em cada uma dessas pastinhas rosas, que são as pastas onde os projetos tramitam de fato nessa casa, vocês estão recebendo uma ficha para o relator ou relatora colocar o seu projeto, algumas emendas pertinentes à sessão que vocês estão recebendo e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias na íntegra, se o Yuri colocou nas pastinhas antes de entregar. Acho que não, peraí. Oi? Ah, não tem problema. Quem não ficar com 3 pode ficar com 4. Aí tá. Não, né? Tá. Acho que agora todos têm a lei. Senhores e senhoras deputados, se puderem observar se todos têm o projeto de lei aí. Sim, se não tiver, a gente tem mais 2 cópias aqui. Então nós temos um grupo a menos, essa aqui é a conta. O projeto está aí dentro, né? Tá. Peraí. Bom, vocês então têm meia hora para ler o projeto, com foco principalmente na sessão cujas emendas vocês receberam, mas a ideia é que vocês tenham uma olhada no projeto como um todo. Mas não se preocupem muito, porque como os outros subrelatores vão fazer uma síntese daqueles outros pedaços, se concentrem no pedaço referente às emendas de vocês, que é o que está logo na capa do documento, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aqui para os nossos assessores parlamentares, a gente vai estar disponível. Deixa eu só ficar vazando áudio no fundo. Ótimo, meia hora é melhor. Uma informação muito importante: se em determinado momento vocês começarem a se sentir um pouco letárgicos, um pouco cansados, sem vontade de discutir LDO, é fome. Então ali a gente tem suco, frutas, chocolate. Se precisar de um salzinho para subir a pressão, por favor, usem e abusem, tá bom? Vai ficar muito grande para eles. É meio grande, né? É maior, né? Deixa eu ver aqui que é menor. Qual que tem menor? 5 e a 6. 5 e a 6, né? Atenção, senhoras e senhores deputados, quem é o subrelator que está com a sessão 5 e 6? Parabéns, vocês acabaram de ganhar a sessão 1 e 2 também.
Nobres deputados, nobres deputadas, vamos agora iniciar a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, segunda sessão extraordinária da 19ª legislatura. Com a palavra a presidente Daniela, que vos fala. Gostaria de convidar o grupo subrelator da sessão 1 e 2 para se pronunciar e explicar aos excelentíssimos deputados a respeito das sessões e se manifestar a respeito de suas emendas orçamentárias. Quem será o relator do grupo? Com a palavra, nobre deputado Lucas. Pela ordem, presidente, gostaria só de informar que no rito regimental, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês precisam falar pela ordem e a presidente assim considerar a palavra, beleza? E foi dada a palavra, né? Não preciso falar pela ordem. Então tá bom. Com a palavra. A palavra, deputado Lucas. Bom, então convido os colegas deputados a abrirem a lei na seção 2, artigo 2º. Temos aqui a emenda número 270 da deputada Marina Elou. No inciso 2, na página 12, ela inclui no texto assim, a participação social visando inserir o cidadão na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e o setor privado. Então, incluindo os termos elaboração, implementação e avaliação, a gente aceita essa emenda por crer que é um mecanismo de inclusão dos cidadãos na política. Parecer favorável à emenda. Parecer favorável à emenda. Quanto à redação do artigo do inciso 5º, o texto que a deputada Marina Elou propõe a inovação visando a adoção de tecnologias da informação e comunicação para a melhoria e eficiência e da eficácia dos serviços públicos em todos os campos da atuação do governo estadual. Então, quem propôs essa emenda, que no caso foi a oficina, né, menciona especificamente que se trata de tecnologias de informação e comunicação. Então, é uma descrição melhor para a redação e a gente aceita essa emenda. E aí, no caso, foram propostas duas adições ao artigo 2º, que no caso seria o inciso 6º. O deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, propôs a implementação de programas, ações e políticas públicas na preservação da flora, na proteção dos animais e no atendimento de emergências veterinárias. E a deputada Marina Elou, junto com o deputado Bruno Gamen, do Podemos, propôs Agenda 2030, visando alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A gente viu que essa Agenda 2030 da ONU é a base, né, do desenvolvimento dessa lei, só que a gente achou que essa redação está muito generalista. A gente deu preferência para a redação do deputado Rafa Zimbaldi, que é mais específica, mais pontual e está mais em consonância com o resto do artigo. Então a gente denegou a emenda da deputada Marina Elou e aceitou do deputado Rafa Zimbaldi. Obrigada. Finalizado a sua fala? Essa sessão, sim. Muito obrigada. Pode passar a próxima. Aí eu que passo. A sessão, então, sessão 3. Quem é o grupo que está relatando, subrelator, por favor? Deputado Lucas? Pela ordem. Pode a palavra. Só queria anotar que, apesar, pelo que eu entendi, tem duas emendas que falam da inclusão do inciso 6º, né? Sim. Isso acontece muito nas emendas, né? Porque, na verdade, quando você vai fazer uma emenda aditiva, você sempre vai incluir o número que vem logo a seguir. O que não impede, necessariamente, que o relator inclua a 6ª, a 7ª, né? Muitas vezes você tem um dispositivo que é comum nessas leis, que é renumerando-se os demais, né? Clarificar. Não sei, mas
essa questão da gente achar que está muito generalista se mantém. Por isso. Não. Sim. Acho que tá. Vocês poderiam ter aprovado as duas, rejeitado as duas, né? Uma coisa não é necessariamente ligada na outra. Com a palavra, grupo subrelatores, qual que será o relator do grupo? Qual deputado ou deputada? Fábio. Boa noite, presidência. Boa noite, deputado Fábio. Temos 3 emendas que gostaríamos de colocar. A primeira é a emenda 493, que assegura 10% do investimento de capital para o orçamento participativo, né? Nós acreditamos que é fundamental o compromisso das casas legislativas com a participação popular, né, de forma deliberativa, né, inclusiva e paritária, né? Acreditamos também na inclusão da emenda 132 e 133, que define a priorização e a destinação do artigo. Sim. Só um minutinho. Na seção 3, o artigo 20, definir a priorização da aplicação de recursos abdicados por parlamentares, né, relativos a verba de gabinete. Entende-se que ao abdicar de verbas historicamente, né, garantidas para gabinetes, é fundamental destinar esses recursos de forma justa e responsável. Pela ordem, senhor deputado. Por? O senhor falou artigo 20? A proposta de inclusão de um artigo 20 na seção 2. Ok. Muito obrigada. Renumerando-se os demais. Obrigada. Agradeço o esclarecimento. Palavra. Ainda também ao artigo 5º, garantia de repasse da porcentagem dos royalties da exploração de petróleo e gás para o funcionamento do Hospital Universitário da USP. Acreditamos que a destinação de recursos para o HU da USP se justifica pela importância do hospital na região, não só para a universidade, mas para a comunidade local como um todo. Parecer favorável. Obrigado. É isso? É isso. Parecer favorável para quais emendas? Desculpe. Todas. São todas. Parecer favorável a 3 emendas. Agradeço. Só vou pedir que a gente só pulou, fazer uma fala bem breve explicando para os demais sobre a sessão. Vocês poderiam retomar? Você poderia retomar o grupo da sessão 2 e 1, deputado Lucas, por gentileza? É regimental. Só brevemente explicar para os demais presentes a própria sessão e depois eu retomo a palavra. Bom, creio que a sessão 1 das disposições preliminares é como se fosse um índice do resto da lei, só que não teve emendas. E a seção 2 também é bem generalista, fala sobre as metas e prioridades e elenca algumas coisas que devem guiar o resto da lei. Isso. Deputado Lucas, com a palavra. Deputado Fábio. Nossa seção 3 diz respeito à elaboração e execução do orçamento, né, das diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos no Estado. Deputado Fábio, com a palavra, por favor, o subrelator da seção 4. Então, está funcionando? Tá. Ela fala da organização e da estrutura do orçamento do Estado. A gente tinha 4 propostas. A primeira... Não, essa é a última. A primeira falava de acrescentar um parágrafo na... Não, peraí. A primeira pedia para acrescentar ao artigo 21 da seção 4, o inciso... 12º, com a seguinte redação: demonstrativo de alocação de recursos às escolas de ensino médio e técnico do Centro Paula Souza. A gente achou que nós somos favoráveis a essa inclusão, que a gente acha importante tanto você garantir uma alocação de verba para o ensino técnico,
como também dar mais transparência a essa questão. E a gente achou a justificativa colocada aqui muito bem explicada, então nós somos favoráveis. Aí a gente tinha também, no mesmo artigo 21, uma mudança na redação. A redação antiga era... Nono. Demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Aí a nova redação fica: demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, com identificação de setores econômicos e organizações beneficiárias. A gente também é favorável a essa inclusão, porque também, né, pensando em transparência, a gente acha que é importante que se seja identificado quem está sendo beneficiado com essas isenções. No artigo 22, cadê ele? Que fala da... Na ausência de lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal, integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentário anual. Ele fala de várias coisas que devem acompanhar, e aí tem a inclusão de um parágrafo 3º, onde escrito que fala: todos os demonstrativos citados nos artigos 21 e 22 serão disponibilizados no portal de transparência estadual em formato aberto, que a gente também é favorável para facilitar, de novo, né, transparência, acessibilidade e controle de tudo que está sendo, de todo o orçamento e como ele está sendo usado. Depois a gente tinha ainda uma outra emenda que falava incluir artigo onde couber. E aí? Na bancada do PT, artigo 54, que fala: o governo de estado deve disponibilizar informações por meio eletrônico, além de constar no relatório de atividades e no balanço geral do estado as informações detalhadas da renúncia de receita com o ICMS e o IPVA. Parágrafo único. O detalhamento deve ser referente aos seguintes itens, em conformidade com o artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Desculpa. Tem que explicar, né, o tipo de desoneração, o setor econômico beneficiado, o tipo de benefício realizado e as medidas tomadas para a compensação da renúncia realizada. A gente sugere que essa emenda aconteça... explica. Pelo meio eletrônico as informações sobre renúncia de ICMS e IPVA, só que a gente acredita que essa renúncia, essa explicação e essa demonstração poderia ser mais abrangente. Então, ser referente a todos os impostos que vão para o Estado e não só o ICMS e o IPVA. E dessa forma, o que poderia ser feito é suprimir essa primeira parte, e aí ficaria genérico. E o parágrafo único, que ele elenca quais que são as informações que devem ser fornecidas, a gente colocaria como um parágrafo 3º do artigo 21. Então, aqui era não sabia onde colocar, então incluir aonde couber. A gente acredita que caberia como parágrafo 3º, fazendo referência ao inciso 10, que é o inciso que fala sobre renúncia fiscal, enfim, seria uma forma de aprimorar essas informações que são fornecidas a partir do inciso 10. Somos favoráveis, não sei como funciona direito, mas somos favoráveis, mas com algumas alterações. Na forma da subemenda. Exato. Obrigada, nobres deputadas. Com a palavra, senhor secretário. Eu queria só levantar algumas coisas. Não sei se vocês estão
sentindo a dificuldade que eu tô de acompanhar os trabalhos legislativos, né? Na LDO, a gente trouxe algumas emendas para vocês, mas são 569 emendas registradas no sistema hoje. Com muitas delas com uma redação parecida com essa, que é encaixe onde couber, o que por um lado, né, é ruim, mas dá muito poder para o relator também conseguir organizar esse texto. Então, olha o poder que está concentrado na mão de um relator. Aqui nós somos em 18, a comissão de finanças tem 11 ou 13? Tem 13 membros, um relator só, que está com esses 569 emendas na mão, fazendo esse trabalho num tempo super curto, na verdade. E aí vai trazer para a gente, né, para o resto da comissão, o relatório já pronto, falando, ó, essa aqui tal, assim, essa não, essa sim, essa não. Na verdade, dizendo, a 573, 574, 30, 3, 2, aprovado, as outras não. E aí você começa a entender, entre outras coisas, a necessidade dos assessores parlamentares, né? Porque essa coisa de, peraí que eu estou meio perdido aqui, isso é absolutamente normal, acontece com absolutamente todos os parlamentares. Então, quando você vem aqui numa reunião de comissão, você tem os parlamentares sentados aqui e uma fila, João, Laura, Dani, tudo sentadinho nas cadeiras atrás, para ficar literalmente soprando no ouvido do parlamentar. Isso aqui a gente é a favor, isso aqui a gente é contra. E em um momento a gente acha que isso é meio absurdo. E que o parlamentar fala, como assim, o cara não sabe nem o que ele está votando? Mas quando você passa para analisar o volume de informação, a quantidade de palavrinha que se você não tomar cuidado, né? E aí você começa a entender outros dispositivos, como por exemplo, por que a maior parte dos parlamentares vota com a bancada. Porque se você pegar acho que são 5 parlamentares do PT, não vão ser os 5 que vão se debruçar sobre a LDO. Se você pegar os 13, os 10 do PSDB, não são os 10, os 15 do PSL, dali 1, 2 vão, de fato, fazer um trabalho com atenção, se a gente tiver sorte, e os outros vão falar, bom, se o deputado que é da minha base diz que isso é bom, eu vou olhar as coisas que me tocam e o resto eu vou seguir a bancada. No caso da gente, do gabinete da Marina Elô, como ela é líder de si mesma, a gente não tem essa facilidade. Então é isso, a Dani teve que ir lá, passar um pente fino, olhar, para poder saber o que é que a gente tem que trazer para o texto, rejeitar no texto, enfim. Só para dar um pouco, né, essa brincadeira é um pouco para dar também a consciência da complexidade do volume desse trabalho. É isso que eu queria perguntar. Vocês, pela ordem, não só vocês são parlamentares, mas vocês são da comissão. Não, vocês estão da Comissão de Constituição e Justiça. A Marina, ela está na Comissão Justiça e Redação e na Comissão de Ciências e Tecnologia. E na de Mulheres. E na de Mulheres, nessas 3. Então, a gente tem que escolher o que... Os membros da Comissão de Finanças, como é que está acontecendo? Eles olham as 569? Olha, eu acredito que não. Ou todos os membros não. Eles vão pelo parecer do relator. Então, muito provavelmente, eles vão ver as emendas que lhes interessam, né? Dentro da articulação política que lhes interessam, mas as 560 eu acho bem difícil olharem. Também, pela ordem... Relator. Quem é o relator? Alex de Madureira. Pela ordem, presidente. Palavra. Tem várias questões aí, acho que a gente pode daqui a pouco dar seguimento para todo mundo poder falar, mas... Quando você pega e começa a olhar essas 569 emendas, você vê jogos políticos muito curiosos. Porque não só não são lidas por todos os membros da comissão, como tem-se a segurança de que boa parte dessas emendas não vão ser consideradas. Então, tem várias emendas ali, e aí, porque a gente está nessa prerrogativa de ser transparente, aberto e tal, por exemplo... historicamente, as emendas do Carlos Gianazzi não são consideradas. Não são consideradas porque o PSOL era um partido que tinha apenas um parlamentar de oposição ao governo. Né? E aí, como ela não é considerada, o trabalho parlamentar do Gianazzi muda. Ele já está fazendo um negócio que não vai ser levado a sério. Então, ele manda um monte de emenda. Um monte, tem uma penca, que cumpre um outro papel.
um papel de provocar certas discussões, de tensionar certos debates, de articular com base, né? Então, assim, o PT, se vocês pegarem, tem uma série de emendas individuais de parlamentares do PT, da Beth Sarrão, da Márcia Lia, mas tem uma série de emendas que são propostas em bloco. O bloco do PT propõe sempre aquelas emendas, exatamente, esse blocão aí. Elas são propostas em bloco e normalmente rejeitadas em bloco. Assim, já não considera. E dentro da casa, e é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, podemos contar melhor para vocês depois de vivenciar esse processo. Porque as nossas próprias emendas, a gente não sabe como é que vai se dar esse trânsito. A Dani está lá na Comissão de Finanças desde o início, acompanhando as discussões. A gente está tentando entender quem é o relator, quais são os interesses, mas assim, é um aprendizado e um tatear para conseguir incidir politicamente que vai muito além de propor a emenda, né? É muito maluco isso. Então você tem um monte de emenda ali que as pessoas... E, inclusive, por exemplo, essa emenda que vocês aprovaram que fala do Zimbábue, Lucas, do Rafa. Do que? Ah, sim. Por exemplo, o texto dessa emenda, assim como o nosso texto, apesar do nosso dialogar com as ODS, e por que a gente escolheu dialogar com as ODS? Porque a gente acredita que tem mais chance dessa emenda ser considerada, dado que o governo tem isso como uma prioridade do executivo. Agora, você tem aí para metas e prioridades da administração pública uma série de emendas, que eu acho que talvez não esteja com ninguém aí, que são assim, favorece, né, prioridade da administração pública, manutenção dos animais domésticos. A chance disso passar como uma prioridade da seção 2, que só tem 5 incisos, né? E isso vale para, sei lá, vamos priorizar comunidades LGBT. A chance disso passar nesse governo, nessa sessão, é próxima de 0. O que não quer dizer que propor essa emenda não seja extremamente importante para fortalecer essa pauta. Então, para trazer um pouco também como é que dá esse jogo, né? Porque são 570, então o que de fato está sendo considerado ali? E já vou fazer uma defesa da emenda. Defesa regimento, regimental, presidente falar. Se vocês perceberem as metas e prioridades, elas são bem amplas, né? Participação, transparência, eficiência, inovação. E é por isso que a gente escreveu o texto dos Objetivos do Milênio, Agenda 2030, de forma ampla. Para que seja uma diretriz, os objetivos sejam uma diretriz global. Foi por isso que a gente escreveu dessa forma. E não especificamente nas pautas. A gente buscou trabalhar as pautas em outras sessões. Podemos seguir? Convido, então, o subrelator da sessão 5 e 6. Bom, a sessão 5, disposições sobre alterações na legislação tributária. Então, aqui o que o governo espera de fazer alterações na questão de impostos. Temos 3 emendas. Primeira emenda, da deputada Marina Elou, proposta de criação de um parágrafo único, exigindo que se o governo for fazer isenções fiscais ou estímulos, que apresente estudos comprovando o impacto e a eficácia disso sobre a sociedade. A gente é super a favor dessa emenda, então a emenda aceita. Precisa defender, então. Agradeço, nobre deputado. Sem mais atritos hoje, presidente. Uma alteração no inciso 3º, que fala sobre modificações no ICMS, IPVA e TCMD. E ela complementa o texto falando que o objetivo disso é tornar a tributação mais eficiente e equânime, reduzindo o peso dos tributos indiretos ante tributos diretos, preservar a economia paulista e estimular a geração de empregos e a livre concorrência. Então, essa questão de falar que os impostos diretos são melhores para a sociedade do que os indiretos por atingirem justamente os mais ricos, a gente concorda, então a gente aceita essa emenda.
E uma modificação no inciso... Adição do inciso 6º, que o texto é o seguinte: incentivos fiscais à implantação de empreendimentos de geração e distribuição de energias renováveis, aproveitamento energético do gás gerado nos aterros sanitários, desoneração da cadeia econômica de reciclagem e estímulo à conservação e proteção das águas. Como a deputada justificou, isso vai em consonância com as metas 2030, então a gente concorda e aceita a emenda. Eu nem vou retornar a palavra, eu já vou prosseguir, que a gente pegou a seção 6 também, que é política da aplicação de agências financeiras oficiais de fomento, né? Que no caso é geralmente pesquisa e desenvolvimento. Temos 3 emendas. Tem 2 emendas similares, uma do deputado delegado Bruno Lima, do PSL, e outra da deputada Marina Elou e deputado Bruno Gamen, do Podemos. As 2 emendas dizem respeito ao parágrafo 1º do artigo 31, e ambas propõem uma mudança de redação para incluir algumas finalidades, né, do fomento. E enquanto o deputado delegado Bruno Lima menciona especificamente a questão dos animais, a deputada Marina Elou e o deputado Bruno Gamen mencionam outras pautas, como, por exemplo, desigualdade de gênero, étnico-raciais, prática sustentável do aproveitamento energético e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então a gente deu preferência para essa redação e acho que elas são parecidas, mas a proposta da deputada Marina Elou é mais robusta. Então a gente denegou a emenda 130 e aceitou a 398. E a outra emenda diz respeito ao parágrafo 3º, que o da redação, eu acho que para detalhar melhor como se daria a prioridade às micro, pequenas e médias empresas, então o texto continua falando por meio de processo transparente de priorização com divulgação de possibilidades e regras de concessão de financiamento. Então, isso vai em consonância com os princípios da administração pública, então a gente aceita essa emenda. Obrigada, nobres deputados, subrelatores. Com a palavra, então, por gentileza, os subrelatores da sessão 7 e 8. A palavra, senhora deputada. Um parênteses aqui, ainda falando da emenda de colocar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensando no plano plurianual, vocês já devem saber, mas eu acho importante falar para reforçar, que a plataforma ODS, a estratégia de implementação da ODS, tem um projeto, inclusive com financiamento da Comissão Europeia, para implantar a ODS em mais de 150 municípios e fazer isso entrar nas políticas públicas de mais de 150 municípios no Brasil. Então, eu acho que se a gente levar essa ideia aqui, se não passar na LDO, fica para o plano plurianual e acho que vai ter bastante sinergia com a plataforma ODS. Agradeço o apontamento da nobre deputada. O próprio governo do estado publicou um decreto falando que o plano plurianual vai ser elaborado considerando a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente, na verdade, propôs uma emenda que eles deveriam ter proposto. Deveria já estar no texto. Mas, como essa é uma pauta rica para a gente, é importante para a gente achou que é mais coerente também estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vocês estão percebendo como você vai meio que recortando as pautas e daí você vai vendo onde que dá para tentar alguma coisa? Então, esse é o meio desafio da LDO, porque a LDO, vocês perceberam, ela é bem mais técnica, ela não fala tanto de política pública em si, né? Então, não é tanto o ambiente
diretrizes, né? Não é tanto da gente falar de... Quando a gente chegar no PPA e na LOA, espero que todos vocês estejam aqui presentes para a gente discutir isso, porque vai ser muito, muito rico. Vocês vão ver a grande diferença que é. A gente está discutindo agora o programa, o projeto, a atividade. Tanto é que tem muitas emendas, eu não sei se vocês chegaram a pegar, não sei se a gente acabou selecionando algumas emendas mais factíveis. Tem muitas emendas que não tem nem, não é nem na LDO, não tem nem composição. Então, já direcionar recursos para tal lugar. Então, tem muitas dessas 560 que elas não são nem o texto da matéria aqui da LDO. Obrigada. Com a palavra. Pela ordem, presidente. Eu queria só citar um dos casos que a gente ouviu aqui, que logo quando a gente chegou e foi falar de LDO, porque é isso, esses instrumentos, como a Dani bem mostrou no começo, eles estão interconectados. A gente tem essa coisa meio, né, o que vem primeiro, o ovo, a galinha, no primeiro ano do PPA, porque, em teoria, ele deveria nortear, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Existe, inclusive, uma discussão sobre mexer nesse calendário. Mas depois, no ano que vem, você já tem o PPA, que é esse grande plano, aí você tem LDO, LOA, e a coisa começa a ganhar um pouco mais de forma. E algumas coisas dessa lei são muito concretas. Então, 9,6% para isso, para aquilo outro. Então, são diretrizes que criam, de fato, regras muito rígidas sobre como você depois vai, né? Diretrizes muito rígidas para planejar o orçamento. Outras são quase como sugestões, né? Então, assim, mas essas sugestões são muito importantes porque elas vão auxiliar, de fato, não só a elaboração por parte do executivo, mas os debates aqui na casa. Então, quando chegar no PPA, que vai vir depois, ouve a galinha. A gente vai, opa, o PPA já vai ter a ODS. Ouvimos falar, só quando vier o texto que a gente vai comprovar. Mas se não tiver, a gente vai falar, opa, mas olha só, a gente colocou na LDO. Assim como, por exemplo, essa emenda, que na minha estimativa a gente tem muito pouca chance de passar, mas que fala, por exemplo, de incluir nas agências de fomento, fomentar políticas de diversidade, pode ser que aconteça, mas não me parece no cenário atual. Mas se a gente consegue isso, depois, ao longo do ano que vem, ao longo da lei de orçamento anual, a gente pode chegar e falar, opa, cadê? Estava ali na LDO. Quero saber qual é a rubrica aqui que vai contemplar esse tipo de programa. Então, ele é tudo meio arquitetado. E aí, para terminar com o caso que me contaram quando eu fui lá na SGP, que cuida, né, que são as pessoas que mantêm, na verdade, essa casa funcionando. Secretaria Geral Parlamentar. E aí, uma das servidoras estava contando isso, falando, ó, teve um deputado aqui, o Turco Louco, que fez esse processo. Ele queria implementar uma política pública, então ele foi de passinho em passinho. Primeiro foi lá no PPA, botou uma moedinha. No ano que vem, foi lá na LDO, botou uma emendinha. Para chegar na LOA, botar um dinheirinho. Para daí, cobrar o executivo da execução. Então, é um longo processo. E talvez seja um dos processos mais difíceis da gente dar ciência para o cidadão. E por isso a gente fez tanta questão de começar a discutir por esse que é o instrumento mais arenoso de todos, né? Ele não é legal, ele é assim, você fica o tempo todo que texto duro, né? Mas é porque se a gente quer de fato incidir em política pública, a gente precisa começar por aqui. E se a gente como cidadão quer poder cobrar, né? Essa coisa, não, pô, mas por que não tem um hospital aqui? Bom, não tem um hospital aí, porque não tem dinheiro na LOA, porque não estava na LDO, porque não estava no PPA. Não é só por isso. Porque se tiver vontade política, sim, sempre tem. Mas o fato é que se a gente quiser construir política pública com seriedade, o caminho é esse mesmo, né? É tortuoso. Tão tortuoso, até que estava retinho no meu slide. Com a palavra, por favor. Com a palavra, da presidenta, senhor secretário. Bem, prosseguimos agora a explanação das emendas referentes às sessões 7 e 8. A primeira sessão 7 diz respeito a situações previstas para a contratação de dívida e administração desta pelo governo estadual. Primeira emenda é a emenda 25.
a qual inclui parágrafo único no artigo 32. O qual determina: o Poder Executivo encaminhará à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa, até o dia 30 de novembro, informações detalhadas sobre a dívida ativa do Estado e o plano de metas para sua recuperação. Nossa avaliação é pela aprovação da emenda, uma vez que ela institui maior detalhe, uma medida que já estimula... Vamos deixar claro. O artigo diz respeito a situações nas quais é autorizado ao Estado contratar dívida ou captar recursos por órgãos ou entidades da administração pública estadual. Nisso, a gente entende que a emenda não só ajuda, a emenda não complementa o que já está especificado no artigo, que diz respeito a situações nas quais é justo captar recursos, mas também estabelece uma medida de sustentabilidade financeira para o Estado, uma vez que prescreve um plano de metas para a recuperação dessas dívidas. Segunda emenda, a emenda 276, que acrescenta um segundo parágrafo ao artigo 36, na seção 7, que determina que os quadros referidos no parágrafo anterior serão publicados em meio eletrônico por meio do portal da Transparência Estadual e atualizados semestralmente com as informações do efetivo pagamento do serviço da dívida. Também a gente se manifesta pela aprovação, uma vez que ela institui maior transparência ao processo. Emenda número 399, aí já na seção 8. A seção 8, só para clarificar, descreve os requisitos legais para transferências de recursos orçamentários para entidades privadas sem fins lucrativos e transferências de recursos orçamentários voluntárias para municípios, além de disposições para transparência e fiscalização dessas transferências. A emenda acrescenta um inciso 8º ao artigo 34, que... Perdão, deputados. Que especifica requisitos legais para destinação de recursos orçamentários a entidades privadas sem fins lucrativos. A emenda acrescenta um item, o inciso 8º, que determina que a priorização de entidades, projetos e convênios que contemplem a primeira infância seja de forma direta ou transversal, visando o desenvolvimento de políticas públicas destinadas a crianças de 8 a 6 anos. Emenda da deputada Marina Rello e do deputado Estevam Galvão. Nossa manifestação é pela aprovação, mas recomendando a realocação da emenda como um parágrafo único do artigo 36, por entender que essa diretriz na justificativa diz respeito à transferência voluntária para municípios e não para entidades privadas sem fins lucrativos, que é aquilo que se diz respeito ao corpo do artigo, ao caput do artigo. Emenda 277, da seção 8, da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 34, incluindo que não só o Poder Executivo, por intermédio das respectivas secretarias, vai tornar disponível no portal da transparência a relação completa das entidades privadas sem fins lucrativos, beneficiadas com os recursos públicos, mas também o valor de todas as transferências financeiras descritas nos artigos 34 e 36 dessa lei, o respectivo nome de cada entidade e município beneficiado e a secretaria responsável, discriminando os valores referentes às despesas administrativas descritas no artigo 37, também serão disponibilizados. Nossa manifestação é pela aprovação, uma vez que prescreve maior detalhamento e transparência. Também emenda da deputada Marina Rello. Emenda número 32, do deputado Thiago Auric, do PR,
recomenda que acrescente-se, onde couber, novo artigo ao projeto de lei com a seguinte redação. Será prevista na lei orçamentária para o exercício de 2020 a destinação de recursos para as obras de construção do Piscinão Jaboticabal, localizado na divisa entre os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo. Nossa recomendação é pela rejeição, uma vez que isso é coisa da LOA. Por fim, emenda número 59, incluir onde couber um artigo referente que o governo do estado crie um módulo específico no CIGEL para acompanhamento da execução orçamentária referente às alterações nos valores das dotações promovidas pelo Poder Legislativo na proposta orçamentária, encaminhada pelo Poder Executivo, devendo constar, nesse módulo específico do CIGEL, número da emenda acatada, nome e partido parlamentar, número e nome do órgão do programa e da ação referente à emenda, região e município, valor aprovado previsto, data e valor empenhado, liquidado, pago e pago em restos a pagar referentes à emenda. Essa emenda é coletiva da bancada do PT e nossa recomendação é pela aprovação, só que sendo alocada entre os artigos 50 e 51, tornando-se o novo artigo 51 por motivo de prescrever mais transparência. Perfeito. Sem mais. Obrigada, nobres subrelatores. Com a palavra, por favor, excelentíssimos deputados que estão com as sessões 9 e 10. Bom, boa noite. A nossa sessão é a sessão 9 e 10, sendo que a 9 trata das despesas com pessoal e encargos sociais, e a sessão 10 fala das disposições finais, e os meus colegas vão falar das emendas discutidas. Pela ordem, a nossa bancada é uma bancada coletiva, então a gente vai dividir as nossas funções. A palavra. Obrigado. A gente começa na sessão 9 e a primeira emenda que a gente vai acatar é a emenda 41. O artigo 41 na seção 9, ele dispõe sobre a criação de cargos, empregos, função pública na administração direta ou na administração indireta do Poder Executivo. E a emenda 41 é de autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSB, e ele traz que todas as circunstâncias previstas no caput desse artigo serão submetidas à apreciação do Poder Legislativo. E a gente acredita que, como o Poder Legislativo é a casa de representação do povo, nada mais justo do que ter alteração na composição da administração pública direta ou indireta, passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. Outra emenda que a gente considera também pertinente é a do artigo referente ao artigo 46, e ela é uma emenda inclusiva. Ela traz uma nova redação para o parágrafo único. Não tem parágrafo único no artigo 46. Ela é de autoria da deputada Beth Sarrão, do PT, e a gente também é favorável. Ela diz: será prevista na lei orçamentária anual a criação, por meio de decreto, de programas de treinamento e capacitação para a área de gestão pública do Estado de São Paulo, destinados à carreira de executivo público, além de outras correlatas. A gente acredita que quanto mais treinamento e maior formação, especialização, capacitação dos gestores públicos, vai ter uma melhor eficiência dos serviços prestados a toda a população. A gente vai aprovar mais 3 emendas, que são das disposições finais. Uma é da Isa Penha, do PSOL. A emenda 534, ela pôs como artigo 51, mas na verdade é o artigo 49, que fala das audiências públicas. E ela modifica, na verdade, que na redação original está falando em que, para assegurar a transparência e participação popular durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiências públicas nas regiões administrativas, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. E, eu vou ler o que altera já. Para assegurar a transparência e a participação popular durante o processo de elaboração da proposta orçamentária,
O Poder Executivo promoverá audiências públicas em todas as regiões administrativas, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos do Estado, contando com ampla participação popular, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Além da iniciativa mencionada no caput desse artigo, o Poder Executivo deverá ainda realizar audiência pública com utilização dos meios eletrônicos disponíveis. As audiências serão amplamente divulgadas no meio de comunicações regionais, no portal do Governo do Estado de São Paulo, com antecedência mínima de 15 dias das datas estabelecidas, podendo o Poder Executivo promover inserções em rádio e televisão para chamamento da população à participação. O Poder Executivo apresentará em cada audiência pública balanço da situação orçamentária e financeira do Estado, bem como as projeções de receitas e previsões de despesas para o exercício de 2019, destacando os valores previstos para investimentos. Tá bem parecido. Ela inclui, na verdade, a gente acha que tem que aprovar porque inclui maior participação popular e inclui as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. As outras duas emendas que a gente pensou em aprovar, elas são inclusões, porque a lei termina no artigo 53, então eles propõem a inclusão do artigo 54. A emenda 48 da bancada do PT. Os órgãos, eu vou ler já porque não é inclusão. Os órgãos constitutivos das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões do Estado de São Paulo deverão elaborar planos de desenvolvimento regional em consciência com um plano plurianual para o período de 4 anos, com a finalidade de coordenar as diretrizes, os programas, as ações, as metas e os recursos destinados a promover políticas regionais de desenvolvimento econômico e inclusão social. Exatamente pelo mesmo motivo de participação popular, que aumenta a participação popular de uma forma mais regional, não tão ampla. A outra emenda é 77, também da bancada do PT. Inclusão também de um artigo 54, que como seria o 55, já que a gente aprovou a inclusão do outro. O Poder Executivo deverá publicar quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado e no Portal da Transparência relatórios gerenciais de receitas e despesas, detalhando a execução orçamentária correspondente aos recursos aplicados em cada organização social, nos termos da legislação em vigor, pela transparência também. Pela ordem, presidente. A palavra? É uma dúvida. Na verdade, não uma dúvida, né? É só uma questão aqui. Porque, assim, vocês tinham falado das datas, né? Da questão da tramitação do plano plurianual e da LOA. Que a 30 de setembro seria... O Executivo envia a LOA para cá. E dia 5 de outubro vocês estão programando o laboratório. Qual é a data de... A tramitação demora 15 sessões também, da LOA também? Mais ou menos isso? Deixa eu me lembrar. Sim, 15 sessões. Quer dizer, a participação do Legislativo na discussão do plano plurianual é restrita a 15 a 20 dias no máximo. Sim. Que dirá dos cidadãos. Se eu não me engano, eu vou ficar devendo essa para vocês, mas eu posso mandar por e-mail para vocês essa resposta depois. Uma palavra. No máximo 30 dias. Sim. Seria isso. O momento estratégico de uma empresa é discutido pelos cargos gestores durante meses e o do Estado menos de um mês. Mas veja, é assim, são 15 sessões para os deputados proporem as emendas. Daí vai para a comissão, daí tem mais 30 dias na comissão, daí vai para o plenário. Então, no tempo, existem ambientes diferentes de proposição de discussão. Mas eu vou ficar aqui, vou dever para dizer quantas sessões na LOA se tem, eu fico combinado que eu respondo para vocês depois por e-mail, pode ser? Palavra. Como que funciona a votação dentro da comissão? Então, se ela é por bloco, se ela é por cabeça? Ela é pelo parecer, assim, o relator vai chegar e vai falar
na verdade, o presidente vai chegar e vai falar, vai estar na pauta, parecer, e daí vai estar aqui, parecer favorável com tais emendas. Daí pode ser feita de duas formas, que é a votação, não é simbólica ou a votação nominal. Vamos lá. Tá, eu vou brincar, então. Vamos brincar de votação. Agora, em votação, o item 3 da pauta do dia, Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo o relator foi a deputada Denise. Todos a favor permaneçam como estão? Aprovado. Próximo item da pauta. Essa é a votação simbólica. Então, muitos projetos de lei são votados assim. Então, se você não tiver... daí, geralmente, o que os deputados fazem? Pela ordem. Tem que falar na hora certa, né? Sim, peço votação nominal. Daí, o presidente vai falar. É regimental, deputado, qual o seu voto? Daí, vai contando os votos. Se não, é realmente, assim, muito incrível. Então, todos a favor? Permaneçam como estão? Aprovado. Pela ordem. Palavra. Ainda assim, como dá a votação quando é votação nominal? Dado que tenha quórum para abrir a sessão, que precisa ter metade, aqui nós temos quórum. Se for colocado em pauta e for colocado em votação, você pode votar a favor, contra ou se abster. E aí, ou o relatório é reprovado, e quando o relatório é reprovado, o projeto segue em tramitação como estava originalmente. Certo? Então, a versão original que vem do governo vai seguir para plenário. Ou você vota o projeto do relator. Ou você também pode fazer um voto em separado, com um outro relatório. Mas que normalmente é só pro forma, porque apesar disso ser a forma como é feito, dificilmente se coloca um projeto dessa magnitude para votar sem que você tenha garantia de que metade de vocês, mais um, mas pode ser o próprio presidente, vão votar a favor. O que me leva para a minha segunda questão, que é quase todos os parlamentares nessa sala fizeram boas e lindas falas sobre pela transparência, porque isso favorece o cidadão. Acontece que boa parte de vocês, eu incluso, somos da base governista. Então, vários dos projetos que os senhores estão a favor aqui, como, por exemplo, que projeto que emenda no 9 é essa, de que para mexer nos quadros da administração pública tem que votar para essa casa. Nenhum parlamentar governista que se preze vai aprovar um negócio desse, porque tira poder do executivo. Então, para colocar que sim, né, a gente foi aqui a favor, por uma perspectiva cidadã, mas boa parte dos parlamentares estão a serviço de agendas, e nem estou dizendo de uma agenda boa ou ruim, mas assim, se você está a serviço da agenda do executivo, dificilmente você vai aprovar coisas que dificultem a vida do governador ali na frente. Né? E vários desses dispositivos de transparência vão se enquadrar nisso. Né? Então, só para a gente também tentar meio que fecha o olho e pensa, bom, agora eu sou da base governista do Dória. Eu não estou falando necessariamente você concordar ou discordar das posições. Eu estou falando que você faz parte dessa base governista. E se você não votar com essa base governista, você é expulso da base governista. E aí você não vai aprovar os seus projetos. Então, assim, o jogo político está posto aí também. Então, quando a gente faz esse mesmo exercício, colocando um chapéu ou outro, né? Agora eu sou do PSOL e sou oposição ferrenha, e aí o contrário também é verdadeiro. Se há governo, sou contra. Não vou aprovar isso aqui, nem que seja o melhor plano do mundo, porque eu não quero que o Dória tenha o menor plano do mundo, eu quero que ele tenha. E isso também acontece nessa casa. Tá? Foi uma excelente colocação. O que minha percepção nas votações das comissões de finanças e orçamento é que o pessoal não faz o que a gente fez aqui, não faz o que a gente está com a proposta, que é a proposta da Marina, da gente analisar a matéria. É assim, é um projeto de tal pessoa, nem leio, sou contra. Sou a favor. E já vi casos assim, no meio da comissão, o deputado Melão do Novo, ele é dessa comissão e ele pede sempre votação nominal. Eu acho interessante, os deputados mais velhos fazem aquela cara de ai, que preguiça de você. Mas teve uma vez que um deputado votou
Depois ele percebeu quem tinha sido o relator. Ele falou assim, não, senhor presidente, eu queria mudar meu voto. Desculpa, senhor deputado, eu não tinha visto que era você que tinha sido o relator. Então, nesses momentos ficam bem claros assim a diferença também da gente fazer uma análise que nem vocês fizeram. A gente vota porque a gente concorda com a matéria, a gente vota porque a gente concorda com a pessoa que propôs isso. Ou a gente discorda com a pessoa. Que eu acho que é uma mudança muito grande de paradigma que a gente tem enfrentado, e quem está acompanhando o mandato, semana passada, acompanhando, por exemplo, a discussão do PL da Janaína Pascoal, é um caso muito rico da gente estar aprendendo isso. Assim, enquanto mandato, a gente tem se posicionado a respeito da matéria do projeto, que, do nosso ponto de vista, vai incentivar o aumento de cesarianas e todas as indicações da Organização Mundial de Saúde, os próprios indicadores de saúde no Brasil são alarmantes nesse sentido, e daí a dificuldade de se posicionar e também das pessoas entenderem que não tem nada contra a deputada Janaína Pascoal a respeito da matéria do projeto, mas o quanto isso é difícil, né? E talvez isso replique até a nossa dificuldade enquanto pessoas mesmo de discutir. Às vezes a gente discute mesmo no dia a dia, a gente não separa a opinião da pessoa, né? A gente já pega a birra da pessoa. Isso também é uma coisa que a gente precisa ver aqui, que é uma coisa que eu acho que é um ponto que a gente tem trabalhado para amadurecer na discussão legislativa, que eu acho que a gente tem caminhado. A gente é bem novinho ainda, mas a gente tem caminhado bem. Nós temos ainda 4 minutos para finalizar a sessão. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, enviem um e-mail para a gente. E eu gostaria de pedir para vocês, se vocês pudessem falar em uma palavra, ou um conceito, que mais marcou vocês hoje, o que vocês estão levando hoje para casa, eu agradeço. Obrigada por hoje, e uma palavra seria didática. A palavra esclarecimento. Para inspiração. Dedicação. Trabalho. Experiência. Dificuldade. Desafio. Técnica. Didática também. Desafio também. Tô com desafio também. Diálogo. Diálogo. E disposição. Inovação, e obrigado por abrir a casa. A gente que agradece. Eu queria fazer pela ordem. A palavra. Só algumas coisinhas. A lista de presença está passando. A gente vai mandar um formulário de avaliação. Peço encarecidamente, se vocês puderem preencher isso. Vai ajudar bastante a gente a fazer os nossos próximos eventos. E aí a minha palavra é feliz. Assim, eu estou muito, muito feliz de ter participado desse evento com vocês. Muito feliz que numa segunda-feira tem gente fria, né? 9h30 da noite, gente disposta a discutir a política, aprender mais sobre política e a contribuir com a política. E eu queria falar que assim, o gabinete está muito aberto para a participação de vocês. Não é só eventos, assim, a gente vai ter uma área que a gente está construindo de voluntariado. Então, voluntariado nos temas, nas questões temáticas. Então, quem gostou muito disso aqui pode ir para a parte de participação, de orçamentos. Tem primeira infância, tem meio ambiente, direitos humanos. Não me interesso tanto me interesso por todas essas áreas e quero trabalhar com comunicação. Por favor, venham, participem do mandato. A gente quer muito construir algo novo, fazer a política de forma diferente. Como o João falou, a participação é um dos eixos transversais assim desse mandato. A Marina está super aberta também. Infelizmente, ela não pôde participar hoje, mas com certeza nos próximos... com certeza, porque a agenda é muito, muito cheia, mas esperamos que no máximo que ela puder, ela vai estar aqui presente.
Peço também para vocês salvarem o número no WhatsApp. Eu mandei e-mail, eu espero que eu tenha mandado o WhatsApp para todo mundo, mas tem que salvar o número, assim, Marina Elô, para que a gente possa continuar mandando novidades do mandato e também os eventos. Então é isso. A gente pode ficar mais um pouquinho aqui, se vocês quiserem, para tirar qualquer dúvida. Estamos à disposição e muitíssimo obrigado. Obrigado pelo nosso secretário também, acho que vale uma salva de palmas. É o nosso presidente.